Olá, tudo bem? O meu nome é Laísa da La Crochê e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como que a gente pode escolher as cores corretas para colocar numa peça de crochê. Você já passou por aquela situação em que você não sabia qual cor combinava com qual cor? Ou como que eu ia conseguir fazer essa peça sendo que o meu fio acabou? Vou te mostrar várias dicas de como você pode escolher as cores corretas para o seu crochê. Quem trabalha com o fio de malha provavelmente já se deparou com o fato do fio acabar. E chega um momento em que a gente não sabe o que fazer. Se a gente tenta procurar a mesma tonalidade, igual, o mesmo fio para continuar a peça, ou se a gente tenta mudar de cor, colocando um tom parecido, uma cor que combine, ou se a gente deixa ela por ali mesmo sem continuar, porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que a gente pode ter na nossa mente quando a gente se depara com esse problema e não encontra a mesma tonalidade e o mesmo fio, e precisa então incluir uma outra cor. Existem várias técnicas que a gente pode usar na hora de escolher qual que é a melhor cor para a gente colocar no nosso crochê. Só antes de escolher e saber qual que é o melhor jeito para a gente escolher as nossas cores, eu gostaria só de alertar de que quando a gente vai querer fazer uma peça grande, e a gente, ou até mesmo uma peça menorzinha, mas que provavelmente vai usar mais do que um rolo de fio de malha, eu sempre recomendo que você compre vários rolos. Compre mais de um, Vá numa loja e compre aquelas quantidades que tem lá. Eu preciso fazer para um cestão, mas tem somente 4 rolos. Compra os 4 rolos e tenta fazer com essa quantidade. Mas se tiver mais rolos, compra mais. Compra 6, compra 7. Não importa se você comprar a mais do que o que você vai usar. O que importa é que o seu fio não acabe e que você consiga terminar a peça sem precisar tomar essas medidas de trocar de fio ou ainda de precisar mudar de cor, tá? Comenta aqui embaixo nos comentários se você já passou por alguma dessas situações do seu fio acabar e você ter que escolher o que você vai precisar fazer. E escreve aqui nos comentários também o que você fez. Assim a gente vai criando essa comunidade e ajudando umas às outras. Eu já passei por várias e várias vezes por esse problema e hoje eu só compro fios em quantidades. Então, por exemplo, eu quero fazer uma peça na minha cabeça, um tapete, que seja azul, eu vou comprar todas as quantidades para que ele seja azul daquele tamanho que eu quero. Se por um acaso eu preciso aumentar mais, raramente mesmo, até se a gente for fio premium, a gente não encontra a mesma tonalidade. Um pouquinho vai acabar mudando. E isso é comum, isso é normal. Então, assim, todo mundo passa por isso, não se desespere, tem como a gente consertar. O problema acontece quando a gente tem uma encomenda de um cliente que encomendou um tapete inteiro de uma cor azul. E ele não quer 2 cores. Então, a gente precisa ter todos os fios que a gente necessita antes de começar a peça. Comprar todos da mesma tonalidade para começar a peça. Beleza? Então, que isso esteja claro, porque a partir do momento em que a gente cuida para isso não acontecer, a gente não vai ter problema. Mas se por um acaso a gente passar por esse problema e a gente precisa tomar uma atitude, eu vou te mostrar agora como que você pode escolher as suas cores, as cores que vão combinar ali com as suas peças. O primeiro jeito de todos é quando a gente consegue adicionar um fio que é estampado. Por exemplo, eu tenho uma peça aqui, que é uma peça que eu fiz há bastante tempo, ela nem é perfeitinha, é muito, mas ela é uma peça quadrada e ela tem 2 cores, estão vendo? Ela tem uma cor estampada e uma cor lisa. Sempre quando a gente tem uma estampa, a gente consegue colocar qualquer cor aqui em cima que tenha o detalhe da estampa. Se eu quisesse colocar aqui em cima um rosa claro, ia ficar com tom sobre tom e não ia fechar bonitinho. Então, o que eu fiz? Eu olhei que aqui no meio tinha alguns detalhes em azul marinho. Então, o que eu fiz? Coloquei o azul marinho aqui em cima. Na verdade, o meu rolo inteiro acabou nessa cor, que era o estampado. E eu precisava continuar com uma outra, uma finalização com uma outra cor. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei uma cor que tinha um detalhe no meu estampado e ele combinou super bem, ficou bem casado essas cores. Eu poderia também colocar um rosa bem escuro, um rosa, quase que um rosa envelhecido, que também ia dar bem certinho, porque também tem aqui nesse desenho. Poderia colocar também branco, que ia ajustar ali, ia conseguir colocar todas essas cores. Então essa é uma dica, quando você não sabe o que fazer, tenta achar um estampado que você possa acoplar e colocar ali junto, Ou se você está usando um estampado, saiba que qualquer detalhezinho ali do seu fio você pode usar com uma cor que vai sempre combinar. Mas os estampados não são tão fáceis de encontrar assim. E quando a gente encontra, provavelmente não vai ser na cor que a gente quer.
Então, se a gente quer combinar as cores, até mesmo se a gente quer, na hora de um problema eu preciso saber o que eu vou fazer, ou até se por um acaso vocês querem fazer uma cor, né, do zero e quer juntar as cores, que cor que eu vou escolher? Nesse caso de querer começar uma peça do zero e querer já saber exatamente as cores que eu vou usar antes de comprar, o que eu recomendo para vocês é que vocês possam olhar em aplicativos, olhar no Google. Procura lá no Google a sua peça, por exemplo, eu vou fazer um cestão e eu quero amarelo. Coloca lá, cestão amarelo, em fio de malha. Provavelmente vai aparecer vários tipos de cestão amarelo e ali vai ter algumas misturas de cores. E dá para ter uma ideia de como que vai ficar com essas misturas de cores. Tem também o caso de não aparecer nada e de ter somente o amarelo inteiro. E aí eu recomendo um outro aplicativo, também tem site, mas o aplicativo é muito bom, que se chama Pinterest. Eu vou colocar ele aqui embaixo na descrição. Você pode entrar, baixar, é totalmente gratuito. E ali tem fotos assim maravilhosas. Dá vontade de fazer todas as peças de crochê ali. Então eu recomendo bastante esse aplicativo, ele é muito, muito bom. E quando você coloca qualquer peça, coloca lá um cestão amarelo, provavelmente vai aparecer com várias misturas de cores, com vários tons. E ali é muito bom porque a gente visualiza a peça e sabe como ela vai ficar. Então esse é um dos jeitos, antes da gente começar a peça, querer colocar mais de uma cor. Eu uso muito essa técnica, eu procuro várias ideias também no Pinterest e eu acho que assim, ó, é excelente para todas as crocheteiras, então fica essa dica aqui. Um outro jeito também é se você tem o acesso de ir até uma loja para comprar os seus fios ou se você tem um grande estoque em casa e quer começar uma peça nova, eu recomendo para você colocar todas as suas cores no lado. Aí eu vou fazer um cesto amarelo, eu quero saber quais são as cores que eu coloco ali do lado que vão combinar com esse amarelo. Coloca do lado mesmo, já dá pra ter uma boa noção se combina ou se não combina. A gente vê quando fica aquela coisa meio estranha assim, não é pra colocar, tá? Então, nesse sentido a gente consegue analisar bem certinho colocando as peças. Porém, muitas pessoas não têm esse acesso, não conseguem ter, né, todos os fios ali e vão comprar os fios online, que é o mais viável no momento. E aí, quando compra os fios, a gente precisa já saber as cores que a gente quer usar. Então, eu vou ensinar vocês nesse vídeo como que vocês podem ler o círculo cromático. É um círculo que foi criado por designers, principalmente designers de interiores, para eles saberem quais cores combinam com quais cores, para que a gente possa fazer toda essa questão de combinação dentro da casa. E serve para a gente usar esse círculo cromático também em todas as coisas que contêm cores. A gente pode usar nas roupas, se tem uma calça com uma blusa, não sabe que combina? Confere no círculo cromático, que você vai ver se vai fechar ou se não vai. Então, usar nas roupas e dá para usar no crochê muito e muito bem. E vou ensinar como que vocês podem usar esse círculo agora. O círculo cromático é esse círculo que está aqui do lado. Você encontra ele no Google facilmente, é só colocar lá círculo cromático. E esse círculo que está aqui do lado, ele possui várias cores, né? As cores que a gente já conhece e algumas tons, algumas tonalidades dessas cores. Ao todo, a gente tem aqui as 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 6 cores terciárias. Para quem não sabe, as cores primárias são o amarelo, o vermelho e o azul. E com essas 3 cores eu consigo gerar mais 3 cores. Por exemplo, misturando amarelo com vermelho, eu tenho laranja. Misturando azul com amarelo, eu tenho verde. E misturando o vermelho com o azul, eu tenho o roxo. Então, eu tenho as minhas 3 cores primárias e as minhas 3 cores secundárias, que foram as formadas com essas misturas das cores primárias. E por último, as cores que são as terciárias são as misturas dessas cores secundárias com as primárias, formando então todo esse círculo cromático que a gente encontra aqui do lado. Essas são as cores que são disponíveis pra gente. É claro que tem outras tonalidades e tudo mais, mas a gente utiliza essas como base para a gente chegar na nossa peça ideal da coloração perfeita. Primeiramente, esse círculo inteiro ele está dividido em 2 grandes blocos, cores quentes e cores frias. As cores frias são aquelas cores que geralmente a gente usa no inverno, que as pessoas usam assim quando vão colocar um sobretudo, geralmente é um sobretudo marinho, um sobretudo mais escuro, uma cor mais fria. Em contrapartida, a gente tem as cores quentes, que são aquelas cores mais alegres, né? Um vermelho utilizado no verão, um vestidinho amarelo. Então a gente tem essa divisão entre cores quentes e cores frias. Depois a gente tem as cores divididas em saturação,
como que fosse uma fatia ali da pizza, onde tem as mesmas cores. Aqui a gente vai ter uma saturação, ou seja, são cores mais fortes, que têm uma alta saturação, e cores mais claras, que têm uma baixa saturação. Isso tudo ali a gente chama de tom sobre tom, ou seja, eu tenho várias dessas cores que estão ali. Eu tentei usar esse tom sobre tom aqui no meu cestão. Estão vendo? Começou um tom mais escuro, um médio e um mais claro. Ali a gente acaba também combinando um pouco do azul mais escuro ou azul mais claro, pegando aquelas duas fatias de pizzas. Mas aqui a gente consegue ver esse degradê, que a gente fala que é esse tom sobre tom. Então eu posso fazer uma peça pegando somente uma fatia de pizza, usando a saturação das cores junto com o tom sobre tom, formando esse degradê. Isso aqui é uma das coisas mais usadas e muito legal, porque eu posso usar com uma variação de tom muito pequenininha. Quando a gente compra um fio de malha premium, por exemplo, eu compro um amarelo, mas depois acabou, eu vou comprar de novo, eu compro de novo. Se a empresa que produz o fio de malha premium acaba tendo uma diferença de blocos em que veio esses tecidos, provavelmente a tinturaria mudou um pouquinho porque eles não conseguem fazer exato. Então ali tem uma diferença do tom bem pequenininho. E quando a gente recebe e coloca do lado, fica diferente. Mas não tem problema, porque eu posso fazer esse degradê. Posso usar uma peça metade de um jeito, metade do outro, que fica bonito também. Essa ideia em degradê, a gente também encontra nas cores que são as fatias de pizzas, uma do lado da outra. Eu consigo juntar esses três cores ali, por exemplo, porque elas são degradês mais fortes. Então, se eu pegar a primeira parte do círculo, eu vou ter 3 tipos de degradê. Que talvez é até mais parecido com esse degradê aqui do que se fosse somente uma fatia de pizza. Pegando uma cor do lado com a outra cor, a gente chama de cores análogas. Que elas são juntas, elas são harmoniosas, mas elas não são tão certinhas assim quanto, por exemplo, um degradê, que é mais harmonioso do que as cores análogas, mas elas podem ser usadas com toda certeza. Então eu posso fazer um conjunto de até 3 cores dessas fatias de pizzas, né, 1, 2 e 3, e juntar elas numa peça. E aí eu posso escolher, né, vou andando do lado, sempre uma do ladinho da outra. Isso são as cores análogas. Um outro jeito de completar isso são as cores complementares. O que é isso? Cada vez que eu tenho um pontinho ligado ao outro, eu tenho uma cor complementar. Uma cor complementa a outra. Essa ideia de complementos a gente geralmente usa em decoração. Então eu tenho uma cor, eu tenho um armário que é uma cor ali em cima, é uma cor roxa, eu consigo colocar um armário com uma cor amarela. Porque ele vai dar esse contraste, esse complemento e vai dar certo, não vai ficar tão desarmonioso. Então eu consigo colorir uma peça deixando ela harmoniosa, com as cores complementares. E eu posso ir girando esse círculo ali cromático para ir mostrando bem certinho qual que é qual, que combina com qual, né? Sempre a linha bem retinha. O outro jeito da gente utilizar o nosso círculo cromático é através de tríades. Ou seja, a gente coloca um triângulo no centro e consegue fazer com que esse triângulo ele vai formar 3 cores, né? Ele vai apontar para 3 cores. Essas 3 cores eu consigo usar numa peça harmoniosamente, porque elas são cores que são também complementares entre si. É só eu girar o triângulo que eu posso usar. Aqui vale lembrar também que é legal quando a gente utiliza o mesmo tom, né? O tom, não o tom sobre tom, o mesmo tom. Então, se eu tô pegando da primeira carreira a minha tríade, pega sempre da primeira carreira. Se eu for pegar da segunda, pega sempre da segunda, os 3 ali, tá bom? Então, é um jeito muito legal da gente entender as cores complementares para se colocar numa peça através da tríade. Tem um jeito que tá bem na moda da gente misturar as cores, que se chama color blocking. O que é isso? É quando a gente vai usar uma roupa que ela é dramática, né? Eu vejo como dramática. Por exemplo, você já olhou alguém vestindo uma calça rosa e uma blusa vermelha? Dá aquele contraste assim que a gente fica, nossa, será que deu certo? Será que é isso mesmo? E como que a gente forma, né, esse color blocking? É quando a gente pega uma cor do lado da outra. Então a gente pega uma do ladinho da outra, bem colada mesmo, a gente vai ter essa drástica, né? A gente não tá fazendo as cores análogas, que são os 3 conjuntinhos, que é um do ladinho do outro. Não, a gente tá pegando 2. E quando a gente pega 2, o contraste é maior. Então a gente vê ali que o rosa tá do lado do vermelho. Então causa esse contraste. Um outro contraste também, o amarelo com o verde, né? Meio bandeira do Brasil, assim. Então são contrastes fortes, que são dramáticos. A peça fica feia? Claro que não. Mas dependendo para o que a gente vai usar no crochê, às vezes fica um pouco exagerado.
e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. Um outro jeito é a gente conseguir colocar um quadrado que fica dentro desse nosso círculo, um quadrado. E essas cores, elas também são complementares, porque os tons, eles são diferentes. Porém, as cores, elas são complementares entre si, causando esse aspecto de diversão, de diferença e de coisas mais modernas. Então, usar um quadrado também funciona. Tem também aqueles truques que a gente sempre usa, que é quando a gente não vai utilizar o círculo cromático. Não sei se vocês repararam, mas nesse círculo aqui não contém cores como branco, preto, cinza. Essas cores a gente acrescenta elas quando a gente usa junto com o círculo cromático. Por que não tem essas cores? Porque o branco e o preto combinam com tudo. Se chega um momento em que você precisa adicionar uma nova cor na sua peça, veja se você não tem um branco ou um preto. E vale lembrar aqui que geralmente branco e preto é uma das cores que mais tem nas lojas de fio de malha, porque são cores neutras, são cores comuns, que tem muita produção, principalmente em fio residual. Então, quando a pessoa vai fazer uma empresa de camisa, faz camisa, a camisa branca é a que sai em maior abundância. Então, vai ter mais retalho de branco, consequentemente, mais resíduo do branco. Então, é um jeito muito legal também da gente conseguir adicionar uma cor que está na nossa mão ali para conseguir fazer a peça do nosso jeito, adicionando uma cor e tendo a certeza que ela vai combinar. Tá sempre branco e preto. Aqui embaixo eu vou deixar uma listinha para que vocês possam copiar elas, copiem para vocês mesmos aqui na descrição do vídeo. Essa listinha ela ajuda muito, é um resumo dessa aula de hoje, tá? Então, por exemplo, o branco e preto combinam com tudo, tá? Mas tem outras cores que a gente pode ver que combinam com outras cores. Então eu vou até ler, porque é uma série, mas é o seguinte. Quando a gente tem uma cor bege, que também não está ali no cromado, a gente vai ter uma combinação com azul, marrom, esmeralda, preto, vermelho e branco. O bege combina e casa com essas cores. O cinza vai combinar com aquele fúcsia, com o vermelho, violeta, rosa e azul. São as cores que dá aquele charme. O rosa vai combinar com o marrom branco, verde, o oliva, o cinza, turquesa e azul claro. Vai estar tudo escrito aqui embaixo, ok? O fúcsia, que é aquele rosa escuro, aquele rosa envelhecido, ele combina com cinza, amarelo, lima, verde menta e marrom. O vermelho combina muito com o amarelo, branco, o fulvo, verde, azul e preto. O marrom combina com cores mais calmas, como por exemplo, creme, rosa, verde, bege e ciano brilhante. Você já reparou que a gente sempre tem um forte com o mais clarinho? Na maioria das vezes é um mais dramático com o mais simples, um mais calmo, porque isso é que dá aquele contraste e deixa a peça harmoniosa. Um outro exemplo, laranja combina muito com azul, lilás, violeta, branco e preto. O amarelo com azul, com lilás, violeta, cinza e preto. O verde combina bastante com marrom, com laranja, com amarelo, com marrom de novo, com cinza, com creme, com preto. Aquela cor ciano combina bastante com vermelho, cinza, marrom, laranja, branco e amarelo. E o lilás também combina bastante com laranja, rosa, violeta escuro, amarelo e branco, tá? Então é um resumão aí para que você possa ter na sua mão quando você precisa adicionar uma cor nova ou quando você quiser colocar uma cor diferente na sua peça para misturar ou para deixar harmonioso, ou até por não ter mesmo fio de malha e quer usar uma outra cor ali para deixar mais bonitinho. Então essas são as minhas sugestões do que eu faço quando eu quero combinar cores. Tem algumas pessoas que têm um pouco de facilidade nesse sentido de combinar cores. Já tem um estilo mais próprio. Confesso que eu tenho um pouquinho. Então eu consigo ver aquelas cores que combinam e as cores que não combinam. Por exemplo, eu fiz uma bolsa esses dias que ela tinha tons de verde. E eu fiz um degradê de verde com branco. Não tem erro. Funcionou. Isso também a gente vai adquirindo com o tempo, conforme a gente vai trabalhando com várias cores variadas. Tem algumas pessoas que trabalham com as cores fixas, que são as cores dela, acabam sendo as cores da marca. Mas se você não tem isso, você pode aumentar o seu leque de cores. Compre cores diferentes, cores variadas, que isso vai chamar a atenção do seu público e também vai fazer com que você tenha essa convivência com vários tipos de cores, podendo aprender esses vários detalhes, essas combinações e entrando nesse mundo que é esse mundo de cores, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você já passou por essa experiência, qual que é a técnica que você usa para combinar as cores ou se você vai só no feeling mesmo. Escreve aqui que eu gosto muito quando a gente começa a interagir como uma comunidade, tá bom? Não esqueça de colocar aqui embaixo o seu like e de se inscrever no canal. Pode parecer simples, mas me ajuda bastante. Espero que você tenha gostado. Um abraço e bom crochê!